Eu sou o pesquisador NZ0. Bem-vindo. Se você é novo aqui, leia a descrição, pare e continue. Comecemos. Anedotas curtas. Compartilhado com o pseudônimo de Caroline Contreras. 8. Em uma ocasião fui dormir por volta das 23h45. Depois de um tempo dormindo ouvi meu nome Diana. Achei que era uma coisa de sonho e virei meu corpo e virei a cabeça quando de repente sussurram novamente para minha orelha direita. Mas dessa vez mais alto: Diana, acorda. Senti como eles tocaram minha cabeça e naquele momento eu estava petrificada de susto e meu corpo congelou e minhas mãos ficaram dormentes e minha cabeça parecia que ia explodir. Quando tomei coragem, levantei na cama e procurei meu celular e era 1 da manhã e como era estranho que no meu ouvido que tinham falado comigo tinha começado a doer. Eu iluminei toda a sala com meu celular e mesmo não conseguindo ver, senti uma presença que eu podia observar minha filha de alguma forma, eu estava vendo ela, sinceramente. Estou cansada de todos esses acontecimentos, minha filha é batizada e quando isso aconteceu, ela adormeceu e tremeu. Não sei por que essas coisas acontecem comigo ao longo da minha vida, mas agora estou um pouco mais preocupada porque tenho minha filha. Em outra noite também pude sentir a presença de algo que minha filhinha estava vendo. Se alguém souber o que posso fazer para afastar essas presenças, por favor, me ajude. Eu vou te agradecer muito. Compartilhado com o pseudônimo anônimo. 8. Isso é algo que aconteceu comigo. Eu sou o pesquisador NZ0. Bem-vindo. Se você é novo aqui, leia a descrição, pare e continue. Comecemos. Anedotas curtas. Compartilhado com o pseudônimo de Caroline Contreras. 8. Em uma ocasião fui dormir por volta das 23h45. Depois de um tempo dormindo ouvi meu nome Diana. Achei que era uma coisa de sonho e virei meu corpo e virei a cabeça quando de repente sussurram novamente para minha orelha direita. Mas dessa vez mais alto: Diana, acorda. Senti como eles tocaram minha cabeça e naquele momento eu estava petrificada de susto e meu corpo congelou e minhas mãos ficaram dormentes e minha cabeça parecia que ia explodir. Quando tomei coragem, levantei na cama e procurei meu celular e era 1 da manhã e como era estranho que no meu ouvido que tinham falado comigo tinha começado a doer. Eu iluminei toda a sala com meu celular e mesmo não conseguindo ver, senti uma presença que eu podia observar minha filha de alguma forma, eu estava vendo ela, sinceramente. Estou cansada de todos esses acontecimentos, minha filha é batizada e quando isso aconteceu, ela adormeceu e tremeu. Não sei por que essas coisas acontecem comigo ao longo da minha vida, mas agora estou um pouco mais preocupada porque tenho minha filha. Em outra noite também pude sentir a presença de algo que minha filhinha estava vendo. Se alguém souber o que posso fazer para afastar essas presenças, por favor, me ajude. Eu vou te agradecer muito. Compartilhado com o pseudônimo anônimo. 8. Isso é algo que aconteceu comigo esse ano. Acordei cedo e teria sido por volta das 8 horas e fui para a cozinha e comecei a ferver um pouco de água para ter um chimarrão. Não sei porquê, mas me ocorreu ir para o meu quarto que é um pouco pequeno. Quando entrei comecei a olhar para baixo e vi um tecido macio e fui olhando para cima e consegui ver uma mulher muito bonita que sorriu para mim. Ele apenas se virou e desapareceu diante dos meus olhos. O estranho é que eu já tinha visto isso antes em meus sonhos. Mas ela se jogava em um rio e não podia fazer nada. Contei aos meus pais e eles reagiram muito mal e me pediram para jogar água benta no quarto, o que eu não fiz porque senti que aquela presença não era ruim. Desde então, sempre que volto da escola, me dá um calafrio passar em frente a um campo, mesmo que ao fundo, bem longe, haja uma ponte que atravessa esse mesmo rio. O rio que eu tinha visto meus sonhos. Compartilhado com o pseudônimo Albarran. 3. Em um pasto bem próximo à minha casa existe um morro e em suas encostas há um barranco alimentado por várias nascentes de água que ficam entre a serra, logo ao lado do morro, e outra menor, dividida pelo barranco, formando um vacilo. Há muitas rochas onde o caixote, que são pássaros, empoleiram-se especialmente no verão, muitos chegam.
Durante todo o dia voam aproveitando o vácuo do ar que se forma entre os dois morros, mas às vezes à tarde, já escuro entre os morros onde estão as pedras, os mesmos caixotes voam em círculos e se eu cruzar a terra que divide minha casa do pasto, você pode ver um deles maior, deslizando por todo o terreno, só que é tudo preto e sua cabeça tem penas e é maior que uma galinha e uma panela. Eles dizem que é capaz de levar uma criança de 8 anos ou um cachorro, ou pelo menos é o que as pessoas dizem. Compartilhado com o pseudônimo Gabriela Parra. 4,28,4. Desde pequeno sempre vi coisas na minha casa, por exemplo, vi uma menina que me disse que ia me proteger dos bandidos e ninguém mais a viu, por isso minha mãe foi bastante violenta. Ela me bateu, um dia ela me jogou no chão e começou a me chutar e nisso eu vi a garotinha que estava atrás da minha mãe, ela parecia bastante irritada. Mas eu não aguentava mais por causa da surra tremenda que estavam me dando. A última coisa que vi foi que a menina estava cada vez mais perto da minha mãe no dia seguinte. Quando acordei no hospital, descobri que minha mãe tinha sido esfaqueada, eu tinha sido encontrado no chão da casa. O tempo passou e agora moro com meus avós. Eles perceberam que eu estava sempre conversando com alguém. Eles também sabiam que eu tinha pesadelos todas as noites e que a menina que agora estava cuidando de mim estava me machucando. Eu sempre acordava com arranhões e mordidas. Minha avó chamava um curandeiro para fazer uma limpeza e depois disso os pesadelos pararam. Mas ela continuou ouvindo. Ela me disse que nunca iria me libertar. Eu fui a vários psicólogos e eles sempre me disseram a mesma coisa. Que eu estava chateado com a morte da minha mãe e que eu só tinha que esquecer o que já tinha acontecido. No entanto, na casa você pode ouvir que de vez em quando uma garotinha anda pelos corredores. O problema é que a gente não pode sair de casa porque não tem dinheiro. E além disso, se eu sair, como eu sei que ela não vai me seguir? Compartilhado sob o pseudônimo Yana Zurk. 3. Já tive vários encontros com situações paranormais. Quero contar essa história que aconteceu comigo. Eu tinha um relacionamento à distância com um cara muito legal e estávamos conversando por chamada de vídeo. Ele geralmente fazia isso bem tarde. Naquela hora eu ouvi alguém cantando na janela do meu quarto e ao mesmo tempo eles tocaram no vidro. Perguntei ao meu namorado, dava para ouvi-lo chorando e ele brincou que era a menina chorando me procurando. Fiquei assustada porque tinha um cachorro que dormia comigo e ela tinha ficado na defensiva. Liguei imediatamente para o celular da minha mãe pedindo para ela vir para o meu quarto, já que tinha ouvido uma mulher cantando do lado de fora. Vale ressaltar que meu quarto foi separado da casa principal porque minha mãe havia me pedido. Ela me mandou abrir a Bíblia. No Salmo 91 colocaram minha blusa do avesso. Assim que terminei de virar a blusa, meus pais saíram do quarto dizendo muitos insultos em voz alta e os cachorros no quintal pareciam estar correndo ou algo assim. Quando eu saí, minha mãe estava colocando óleo e sal do lado de fora do quarto. E felizmente tudo se acalmou. Até hoje eu me pergunto o que era aquilo que estava me incomodando. Não tem dúvida que eu já tinha ouvido essa mulher me incomodando. Acho que ela era uma bruxa. Compartilhado sob o pseudônimo Christian Solis. 5. Eu vivo, Mérida, Yucatán, México, e um dia minha família e eu fomos para uma cidade chamada Rey Chile. No caminho de volta para casa eu vi através da janela da qual eu podia ver uma sombra de baixa estatura correndo através da montanha. Aparentemente estava tentando esconder, por causa das características, eu acho que era uma luz. Além disso, meus pais contam que quando criança eu só falava à noite e via fantasmas e coisas estranhas. Eu também tinha uma boneca e um dia minha mãe me pegou e começou a me embalar para dormir quando de repente a boneca começou a cantar. Minha mãe não dava importância a isso naquela época, mas no dia seguinte ele percebeu que a boneca não tinha baterias. Ainda vejo sombras e coisas estranhas acontecerem comigo. Sou o pão de todos os dias, já é uma atividade diária. Compartilhado sob o pseudônimo Elion David. 5.1. Minha história começa quando eu era bebê e minha mãe estava me fazendo comida quando ouviu um barulho no quarto onde eu estava. Ela rapidamente foi atrás de mim, mas eu não estava onde ela tinha me deixado. Ela me procurou em todos os lugares até me encontrar debaixo da cama. Ela diz que foram os goblins que queriam me levar. A outra experiência ocorreu um dia, quando minha mãe caminhava pelos trilhos do trem.
quando ouviu vozes que a seguiam. Naquele momento ela viu 3 pequenas sombras no mato e desde aquele momento coisas estranhas aconteceram. Vimos sombras e familiares morreram repentinamente. As pessoas que passam na rua nos disseram que viram sombras entrando e saindo de casa. Eu também sonhei com coisas estranhas quando a família ou amigos falecem. E agora que minha mãe não está comigo, eu a vi em meus sonhos me alertando das coisas. Muito obrigado por ouvir minhas histórias. Compartilhado com o pseudônimo Jorge Sandoval. 4,2. Essa história vem do lado da minha mãe. Quando eu já era criança, ela morava com meus avós e meus tios no Ejido Conquista Campesina, pertencente ao município de Carmen, Campeche, México. Meus avós têm uma loja em casa deles e apesar de ser uma loja pequena eles estavam indo muito bem. Muitas pessoas sempre vinham comprar dela. Um dia chegou uma senhora vestida de preto e pediu para falar com minha avó para lhe dar mais notícias, já que uma sobrinha dela, uma menina daquela mesma colônia, havia morrido. Naquela época minha mãe tinha apenas uns 11 ou 12 anos e a menina em questão era colega de escola. Conversando com a tia da menina, soube-se que a menina havia morrido de anemia, algo muito comum nas cidades e fazendas desde então. Nos anos 80 e 70, minha mãe e minha avó, como fiéis católicas, foram rezar naquele velório. Conta minha mãe, que viu o cadáver daquela menina, que parecia ter uma cor de pele pálida, apesar de aquela menina ser parda em vida. Ele também era extremamente magro, como se fosse um saco de ossos. Minha mãe afirma que ainda parecia que a menina ia acordar a qualquer momento, sob o sol. Eles foram enterrá-la no mesmo dia, já saindo do cemitério. Quando ela voltou para casa, minha avó reabriu a loja. De repente, minha mãe notou um estranho amontoado de sujeira na mesa que servia de balcão. Ela estava prestes a retirá-lo com a mão quando minha avó parou e o puxou para trás. Então minha avó varreu com a vassoura e derramou água sobre ele. Eles dizem que o que estava na mesa era pó de osso de homem morto e solo do cemitério. Algo estranho tinha acontecido naquele dia. Muito obrigado por ouvir a minha história. Compartilhado com o pseudônimo Manuel Gonzalez. 8,2. Isso aconteceu comigo durante as férias de verão de 2015 em Zacapa, Michoacán, México. Naquela tarde eu estava sozinho, já que meu avô estava internado e toda a família estava cuidando dele no hospital. Eu não fui porque eu tinha ficado com raiva de ir para o hospital, então eu fiquei em casa assistindo TV e jogando no computador. Saí da loja e quando voltei vi uma pessoa sentada na sala. Andei e passei por um pilar e quando olhei em volta, ele sumiu. Pouco depois fui informado que meu avô havia morrido de câncer. Parece que tive que visitar tudo antes de sair. Outra coisa é que a periferia desse fica em uma fazenda que pertence a um tio, por exemplo. Meu pai diz que tem dinheiro enterrado, porque uma noite ele viu algo queimando. No dia seguinte ele foi ver, mas não havia cinzas ou vestígios de que tinha queimado ou qualquer coisa. Outra coisa que aconteceu foi que em uma ocasião, de madrugada, ele foi ao banheiro que ficava do outro lado do curral e que quando tentava sair não deixava ele abrir a porta. Uma senhora de branco. A verdade é que eu não posso entrar naquela casa sozinha porque me sinto vigiada. Também já vi pessoas sem tocar no chão. Até me atacaram arrumando as coisas. Agora ela está sozinha porque meu tio faleceu em 2012 de diabetes. Para isso, no dia de seu funeral, toda a família que estava vigiando ele por volta das 3 horas vimos um homem tentando entrar na casa. Quando saíram para ver quem era, a rua estava deserta e como se não bastasse, durante o dia a temperatura estava abaixo de 0. Estava praticamente congelando. Toda a família ficou séria por causa daquele incidente. Aí me pediram para distribuir o soco. Foi servindo. Ouvi eles jogando pedras e tudo isso aconteceu em questão de minutos. Realmente foi uma situação bem estranha para todo mundo. Compartilhado sob o pseudônimo de Sofia Hernandes. 8. Uma noite eu estava ouvindo histórias de terror no YouTube. Naquele momento me pareceu que a porta do quarto da minha mãe se abriu. Desliguei o celular porque já eram umas 3 da manhã e em poucas horas tive que ir para a escola. Esperei um pouco para minha mãe voltar para o quarto e continuar ouvindo. Mas depois de uns 10 minutos ele não parecia estar voltando para o quarto. Levantei-me da cama e saí para ver o que estava acontecendo. Quando saí do quarto vi uma sombra de uma pessoa muito alta passando da cozinha para a sala.
Isso me pareceu bastante estranho. Então era o quarto da minha mãe e ela estava dormindo, bastante confuso. Voltei para o quarto, mas antes de entrar olhei para a sombra novamente. Desta vez eu estava sentado em uma das cadeiras da sala. Eu não prestei atenção nisso. Então voltei para o quarto e adormeci. Depois de um tempo eu senti como se alguém estivesse acariciando meu rosto. O medo invadiu-me porque era uma mão gelada. Como se tivesse acabado de ser retirada de um cubo de gelo, comecei a rezar e isso desapareceu lentamente. No dia seguinte contei à minha avó o que tinha acontecido. Já que almocei com ela à tarde, ela me disse que era o espírito de um homem que tinha ficado em um poço que ficava perto da casa. Ela me aconselhou a não dizer nada para minha mãe, a orar a noite toda e deixar algumas gotas de água benta nas portas e janelas da casa. Assim eu fazia todas as noites, até que parou de ficar pendurado pela casa. No entanto, às vezes ainda vejo a sombra desta entidade perto do poço. Além disso, há alguns anos eu já tinha visto essa presença. Naquela época eu estava jantando com minha mãe e vi a mesma sombra atrás dela. Não queria falar nada para ela para não assustá-la, já que ela tinha passado por coisas parecidas e eu tinha certeza que ela tinha se livrado de tudo. Muito obrigada por ouvir a minha história. Compartilhado com o pseudônimo Clara Bill. 8,1. Essa história foi contada pelo avô da minha mãe. Moravam em Santa Maria del Ouro, em Nayarit, no México, e tinham um rancho. Bisavô disse que durante toda a noite teve um sonho recorrente em que tentava sair por uma porta da cozinha que levava ao pomar, mas que sempre ficava preso no parapeito. E quando isso aconteceu, ouviu uma voz dizendo-lhe do que você perdeu. Algum tempo depois ele vendeu o rancho e os novos inquilinos decidiram remodelar a cozinha de suas fundações. Para sua surpresa, ao cavar eles encontraram moedas de ouro. Foi como o lugar que estava abandonado. Uma vez